em janeiro, aí quando foi em janeiro, a gente chegou aqui em novembro. Quando foi em janeiro, eu tava com os meus filhos no quarto, meu marido estava trabalhando, era à noite, ele estava em outro lugar. E aí tocou muito forte no meu coração, eu liguei a TV e aí eu comecei a ver o pastor David Leonardo. E aí eu comecei a ver, e aquilo tocou em mim assim, do dedão do pé até a cabeça. Eu chorei assim metade da noite. E naquele dia eu falei não. E ele fala, né? Quem aceita Jesus. E eu falei, eu aceito. Não entendi Aleluia. exatamente o que que é aceitar, o que que não é. Ainda não entendo muita coisa. Mas não entendia muito bem. Mas eu senti algo, sabe? Assim, quando as pessoas falam sente alguma coisa, eu senti muito forte. E dali pra frente, eu comecei a entender que era o caminho que eu queria seguir, aquela agonia no meu coração. Com o passar do tempo, ela foi piorando, porque eu fui conhecendo mais a palavra, e aí eu fui entrando num conflito com a minha cabeça. Eu costumo dizer que a parte mais difícil é quando você decide realmente, assim, sabe? Quando eu comecei a buscar mais sobre a palavra, sobre o que está na Bíblia, eu acho que tem muita coisa de religião que acaba atrapalhando um pouco, principalmente com quem começa a conexão com Deus direta, né? E eu procurava não religião, mas a espiritualidade, a minha conexão direto com a fonte, assim, sabe? Com Deus. E aí eu fui na igreja, que eu tanto queria ir, lá a mesma coisa. Eu me emocionei muito, assim, e não parei mais. Eu fui a primeira Amém. vez, na segunda vez eu já virei voluntária, as coisas foram acontecendo e têm acontecido muito rápidas na minha vida. Eu ainda não entendi muito bem o que Jesus quer comigo, assim, sabe? Qual é o meu propósito real nessa jornada. Mas as coisas têm acontecido muito rápido. Eu comecei a servir, e tenho amado o que eu tenho vivido. E aí eu comecei a ir, aí eu comecei a servir já na igreja e tenho gostado muito tenho me apaixonado muito pela essa minha conexão com Deus, né? E para que eu entendesse tudo isso e não me deixasse levar por essas questões de religião, também entrei num curso teológico para entender um pouquinho mais sobre a Bíblia, para saber que era aquilo que eu queria. E no meio desse caminho todo, antes do meu batismo, eu comecei a entrar num conflito de, bom, eu não entendo tudo, mas eu já entendi sobre a palavra. Se eu entendi um pouco sobre a palavra, eu não posso continuar com a vida que eu tenho. Não que eu tivesse grandes coisas, vícios, mas, né, ninguém é perfeito e continua não sendo, é óbvio. Mas eu bebia, por exemplo, tinha algumas coisas que aquilo estava começando a me incomodar. E aí eu conversei com meu marido e bem nesse tempo que eu estava bem incomodada, eu vi uma parábola que ela fala que tem um rapaz que ele tá bem perdido, assim, sobre a vida, não é nem diretamente sobre a Bíblia, mas aquilo explodiu a minha mente, assim. Ele tá meio perdido e ele tá andando num muro. E aí, de um lado tá Jesus e do outro, tipo, tá Satanás. E aí Jesus começa a chamar ele: vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E ele tá parado, olhando, Jesus chamando. E Jesus chama muito ele, assim, vem, 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 vem. E aí ele começou a ficar intrigado. Ele falou: por que que ele tá me chamando e do outro lado Satanás não tá me chamando? Por que será, né? E aí ele pergunta. E aí ele fala: Satanás, por que que você não faz questão de que eu vá com você e Jesus faz tanta questão que eu vá com ele? E Aleluia. aí, e aí Satanás fala: porque o muro é meu. Então, assim, Olha. em cima do muro é uma decisão que você toma, mesmo sem querer, que é os omissos, assim, né? Então aquilo gritou muito dentro de mim. E aí eu falei pro meu marido: eu não vou conseguir ter metade. Eu vou ter que. Ou eu acredito e sigo, ou eu finjo que eu não acredito, ou de fato eu ignoro tudo isso e continuo seguindo a minha vida. E aí foi quando eu não consegui, assim.
Ai, foi Glória. Glória a a Deus. gente tentou e eu falei, não, eu sei exatamente o que eu sinto, assim, eu sei exatamente quando eu paro para me conectar com Deus, o que eu tenho sentido, assim, o quanto isso mexe comigo, assim. Então, eu decidi e eu tenho seguido esse caminho, sabe? O que Aleluia. me, ó, Glória a Deus. o que me conforta, eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte e ele fala assim: depois que ele se batizou, ele chegou na casa dele procurando o Cláudio Duarte santo. Que ele falou, eu me batizei, eu vou encontrar um cara santo. E aí ele brinca que ele fala assim, eu encontrei eu mesmo. Com vários defeitos, cheio de pecado, eu não encontrei o santo. E aí ele fala assim, é uma jornada, né? Eu acho que longe de mim, eu não tinha muita referência de pessoas evangélicas que acreditam em Jesus desse jeito próximo a mim. E os poucos que eu via não me eram referência, assim, sabe? Então eu tenho conhecido algo novo, assim. Eu costumo dizer que eu não quero ficar falando de Deus para ninguém, assim. Não é esse o meu papel. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida. Aleluia. Se a minha vida inspirar de alguma forma as minhas atitudes, ainda que super pecadora, sabe? Que seja algo positivo. Então eu tenho vivido algo muito bom, assim, estar num outro país. Eu acho que, no fundo, eu acho que eu falo pro meu marido, eu acho que Jesus só trouxe a gente para cá para eu me conectar com ele. Aleluia. Eu sei que vocês estão aí, assim, eu sei que estar lá seria muito mais difícil para mim. Eu não sei como seria, óbvio que para Deus nada é impossível, mas eu não sei como seria estando onde eu estava, sabe? Continuando vivendo aonde eu vivia. Então eu falo para ele que Deus me trouxe para cá, nos trouxe para cá para que eu me encontrasse com ele, sabe? Para o outro lugar Glória a Deus. para que eu me encontrasse com ele. E tá sendo maravilhoso, assim, gente. Vocês estão há mais tempo, acho que podem compartilhar, mas eu tenho gostado muito. Esses tempos eu estava dizendo que estar num outro país não é fácil, né? É bem difícil. E aí eu falei, caramba, eu queria ter mais alguém para me conectar nessas questões de fé, trocar mais figurinha, conversar mais. E aí Deus falou muito forte no meu coração, não, assim, não precisa. Porque se você tivesse outra pessoa, você talvez não me buscaria tanto como você tem buscado. Então, tipo assim, como eu não tenho muita saída, então é com ele direto. Eu É sei que direto pro pai. exatamente. Pai. Ai, eu tô suspeita. Dizem que quem escolhe esse caminho novo, né, que chega a transbordar, tá muito quente, tá muito empolgado para falar. E se tem uma coisa que eu tenho pedido é para não apagar essa minha chama, sabe? Porque de fato é um caminho que eu tenho seguido, eu tenho estudado, eu estou fazendo um curso teológico para que eu entenda. Eu brinco que eu falo que eu não quero ficar sendo enganada pelo homem, assim, eu quero conseguir entender exatamente o que está na Bíblia, porque ela é a fonte, assim, do que eu acredito, né? E eu tô amando, eu tô amando. Eu fiz um primeiro jejum, eu tive resposta Ô, Glória! imediata. Eu fiz o meu segundo, a resposta veio em 2 dias. Eita! Então, é uma O jornada que mistério é eu tô. forte, hein? É uma jornada que eu tô amando, gente. Glória